queremos convidar tanto Roberto, colocando ao lado e deixando aqui o espaço maior para a presença do Marcelo Orsini, a quem desejamos seja bem-vindo. Ele é mineiro de BH, já esteve conosco uma vez aqui no Espiritismo em Pauta, tem atuações nas lides espíritas, não só de Minas, mas em todo este país, promovendo palestras, debates, se conectando com os internautas, seus admiradores, através do canal Marcelo Orsini Espiritismo. Seja bem-vindo, meu querido. Muito bem, queridos irmãos, queridas irmãs, muita paz a todos. Que Jesus nos abençoe nesses instantes que nós estaremos juntos. Nós vamos falar de um tema que interessa a todas as pessoas, mas para nós espíritas é um tema que tem um significado especial, porque a doutrina espírita faz um tratamento do assunto com muita minúcia, com muita explicação, e isso nos ajuda, né, a enfrentarmos aquilo que muitas vezes, ou para a maioria das pessoas, é motivo de temor. Quando a gente diz retorno à pátria espiritual, nós estamos pressupondo que estamos voltando para um lugar de onde saímos. E aí nós já encontramos o princípio aí da reencarnação. Ou seja, o nosso espírito não foi criado junto com o corpo, não é criado junto com o corpo. Estávamos no campo espiritual, já vindo de reencarnações anteriores, quando fomos trazidos à matéria pelo veículo da encarnação, passamos um período aqui na existência material que é absolutamente necessária para o nosso progresso espiritual. Não há como progredir permanecendo exclusivamente no campo espiritual. Precisamos passar pela matéria, e a matéria é perecível, vai chegar um momento que ela vai ter que desaparecer, ou seja, nós vamos receber um corpo por empréstimo, por bondade divina, um corpo totalmente adequado e adaptado às nossas necessidades evolutivas. Então, o nosso corpo é do jeito que é, por razões altamente especializadas da engenharia divina que promove a nossa reencarnação, e temos obrigação de cuidar desse corpo. Mas, por mais que a gente o faça com todo zelo, vai chegar um momento que ele vai ter que voltar para onde veio, né? Ao pó retornarás. E o nosso espírito, juntamente com o nosso corpo astral, chamado perispírito, que sempre acompanha o espírito, envolve o espírito e se comunica com o nosso lado orgânico, fazendo um intercâmbio entre corpo, espírito e espírito-corpo. Aí está o perispírito com suas funções. O perispírito vai nos acompanhar no campo espiritual. Então, nosso tema hoje tem que passar pela chamada morte. E a morte, ela tem visões diferentes de acordo com certos princípios, certos sistemas. Por exemplo, filosoficamente, a morte é não existir, é não ser. Cientificamente, a morte significa a desagregação das células do corpo, ou seja, passa a haver incapacidade de sustentar a vida. E no campo religioso, a morte implica separação da alma, que é o princípio espiritual, que é o imaterial, do corpo, ou seja, a entrada no mundo espiritual. Só que essa entrada no mundo espiritual, ela é compreendida de diferentes modos, a depender dos princípios da filosofia religiosa que nós estivermos nos referindo. Então, a morte também, essa palavra, ela tem vários outros sentidos, não é? Ela pode significar óbito ou falecimento, né? A cessação completa da vida. Ela pode significar a morte, a extinção, por exemplo, falta de existência ou ausência definitiva de alguma coisa, por exemplo, morte de uma espécie, morte da esperança, morte de uma planta. E em sentido figurado, a morte pode significar um sofrimento excessivo, um pesar, uma angústia. Por exemplo, a perda do filho foi uma morte para ele.
Então tem todos esses sentidos. Mas no Espiritismo é simples transição entre duas formas de vida, do mundo material para o mundo espiritual. Porque nós somos seres imortais, não somos seres eternos, mas o nosso espírito é imortal. Ele sobrevive à morte do corpo físico. E pelo Espiritismo, a morte também é considerada a libertação do espírito do jugo da matéria, ou seja, do domínio da matéria. Então, a morte física para nós é uma libertação. É quando o espírito se vê livre das peias materiais e retorna a um certo estado de liberdade no campo espiritual. Então, como dissemos, a alma é imortal, somente o corpo fenece. A morte do espírito, esse termo, morte do espírito, implica, na verdade, uma inação do espírito frente ao progresso espiritual. Então, o nosso espírito, quando ele não progride com trabalho, com desenvolvimento intelectivo, cultural, quando ele nada produz de útil, é como se fosse a morte do espírito. Por isso, Jesus, naquele certo momento, disse: deixai que os mortos enterrem seus mortos, ou seja, aqueles de nós que estivermos inativos diante dos desafios da lei de Deus precisam reagir e encontrar um caminho de retomar a vida, que é a vida espiritual, a vida de trabalho, de progresso e de acúmulo de conquistas que vão trazer para nós os méritos espirituais. Interessante que as culturas oriental e ocidental, elas encaram a morte de forma diferente. Por exemplo, a cultura oriental encara a morte como uma libertação e muitas vezes, inclusive, aceita a reencarnação e costuma haver também velórios alegres e festivos. Já a cultura ocidental, a morte é muito envolta em medo e tristeza, por influência da religião cristã, que enfatiza a aplicação de castigos. Então não há uma definição clara do que acontece. As pessoas ficam sem saber o que acontece após a morte. Geralmente se fala o quê? Céu, inferno, purgatório. E apregou-se, então, esses destinos eternos, não é? Em que nós vamos adentrar nessas situações e não vamos conseguir sair de lá mais. A doutrina espírita é muito mais dinâmica nesse sentido, não é? Como disse Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai, e a transposição da vida no mundo material para o mundo espiritual não significa descanso e inação, ao contrário, abrem-se grandes possibilidades de trabalho e de progresso espiritual. Assim, compreende a doutrina espírita. Então, a morte é um assunto a se evitar. Muitas pessoas associam a palavra morte à palavra triste, tristeza. Nós temos percebido isso, às vezes, em nossos grupos de relacionamento social pelas redes, né, sociais, pela internet. Às vezes vem uma notícia: fulano morreu. Não é ninguém do nosso relacionamento pessoal, não traz para a gente nenhum sentimento de saudade, é apenas um fato, uma pessoa que era conhecida, que desencarnou, morreu, mas alguém coloca lá que é triste, ou seja, só porque é morte é tristeza. A doutrina espírita vem trazer para nós um argumento diferente, um argumento de ser um fenômeno natural que precisa ser tratado por nós dessa forma. Muitas vezes, naturalmente, vai haver a tristeza pela saudade, a melancolia do momento, do afastamento, isso é natural. Mas pura e simplesmente porque houve a cessação da vida, não necessariamente deve ser motivo para tristeza. Às vezes, essa tristeza ela vem até por egoísmo nosso, porque nós desejamos insistentemente que a pessoa continue vivendo ao nosso lado, mas ela já cumpriu a programação que estava planejada para ela, né? Nós vamos até falar um pouco sobre isso depois. Mas veja bem, quais seriam as razões para o temor da morte? Primeiro,
A ignorância do processo. Quando há, pelas pessoas que assim se sentem, né, baixo nível de progresso moral, ideias que são preconcebidas desde a infância, que fazem com que a gente tenha esse temor, esse medo por esse fenômeno que nós estamos insistindo em dizer que é algo natural. As religiões também, em geral, ensinam pouco e propõem os tais castigos eternos, coisa que não é o caso da nossa doutrina espírita, mas a doutrina espírita, em termos de percentual de adesão na população, é muito pequena. Aqui no nosso Brasil, que é onde tem a maior parte dos espíritas do mundo, nós temos só uma pequena parte da população que são espíritas em relação ao todo. Então essas religiões, elas não tratam esse assunto de forma adequada. E há então esse temor também, às vezes, pelo descumprimento dos nossos deveres. O que será que vai me esperar depois que eu morrer? Desconhecimento das leis divinas. Tudo isso pode nos envolver num sentimento, não é, de temor da morte. Aí vem a seguinte pergunta: a morte é igual para todos nós? Olha, o fenômeno é o mesmo para todos, no sentido de que todos os seres vivos terão de se submeter a ele, ou seja, todos os seres vivos vão passar pelo fenômeno da morte. Agora, a forma como a morte vai acontecer, a forma como ela vai ocorrer para cada um de nós, vai depender de fatores como a nossa programação reencarnatória. Porque cada um de nós, quando reencarnamos, nós viemos já com um tempo programado de existência aqui na Terra, de experiência terrena. Esse tempo é definido lá pelos engenheiros espirituais responsáveis pela nossa reencarnação, que vão seguir lá os modelos divinos, aquilo que vai ser mais adequado para o nosso reaprendizado, para essa nova chance que Deus nos faculta, permitindo que a gente retorne para, aos poucos, termos a oportunidade de corrigir os nossos erros, de aprimorar os nossos sentimentos, de desenvolver o amor, de aumentar o perdão, a caridade, a tolerância. Todas as virtudes da alma precisam ser desenvolvidas, então precisa de haver essas oportunidades através dos processos reencarnatórios. Mas cada um de nós tem seu tempo previsto. Também há um outro fator que vai influenciar na morte, é o prontuário espiritual, os antecedentes, que vão interferir justamente com esse tempo também, né, que nós vamos passar na Terra, e com o grau de aceitação e de desapego do espírito desencarnante, porque muitas vezes a morte traz uma tremenda angústia para aqueles que não desejam morrer, que estão muito apegados à matéria, e também por questões de merecimento. Então, a forma que pode ser mais arrastada, mais dolorosa, mais suave, mais tranquila, pode ser violenta, pode ser súbita, pode ser morosa. Cada caso é um caso, é como uma impressão digital. Cada um de nós vai ter que passar por aquilo que está previsto no seu prontuário. Nós, espíritas, não costumamos muito usar o termo morte. Nós usamos geralmente o termo desencarnação, que é o desligamento do espírito do invólucro carnal. Então ele está desencarnando, está se desatando o laço que une o espírito à matéria. E por esse processo de libertação espiritual, que é a desencarnação, vai acontecer um fenômeno interessante que a gente gostaria de mencionar, porque ligado o perispírito se liga ao nosso corpo físico através de um chamado cordão de prata. Esse cordão de prata, é o nome mais conhecido, ele tem uma função muito interessante, porque quando nós estamos dormindo, por exemplo, aquele sono natural, o nosso espírito, juntamente com o perispírito está sempre junto com o espírito, não é?
Então o nosso espírito e perispírito se afastam do corpo, porque os laços, né, que unem o espírito ao corpo físico, eles se afrouxam durante o sono. Então nós muitas vezes percorremos o campo espiritual, o que é sentido no nosso retorno pelos sonhos. As coisas que muitas vezes nós lembramos são percepções que nós tivemos do campo espiritual. Então, o perispírito ele se mantém unido ao corpo físico por esse cordão de prata, porque o perispírito é que comanda as nossas funções orgânicas. Se houver o rompimento desse cordão de prata, aí nós podemos assegurar que houve a desencarnação. Não há mais como o espírito e o perispírito comandarem as funções do corpo físico, as funções orgânicas. Por aí nós vemos, por exemplo, que quando Jesus perpetrou a ressurreição de Lázaro, na verdade, Lázaro não estava desencarnado. Ele estava sendo considerado morto, já havia um afastamento do perispírito do corpo, o princípio vital que mantém a vida no corpo físico estava se esvaindo, tanto que o corpo de Lázaro já estava com mau cheiro, mas Jesus, por um comando, por sua autoridade moral, pela capacidade que ele tinha, né, e tem naturalmente, de fazer com que a manipulação fluídica obedeça o seu comando mental, ele fez com que o perispírito e o espírito de Lázaro retornassem ao corpo, revivecendo a condição do cordão de prata que não havia se rompido e do seu princípio vital. Então, na verdade, não houve a morte de Lázaro e sua ressurreição. O que houve foi uma quase desencarnação que Jesus socorreu a tempo. E assim todos os demais casos, como da filha da viúva de Naim, a mesma coisa, a mesma passagem que Jesus traz à vida a alguém que ainda não havia desencarnado. E esse desprendimento pela desencarnação, ele se processa, então, essa ruptura, de forma diferente entre uma pessoa e outra. Não existem dois casos idênticos, pode haver casos semelhantes, mas geralmente são diferentes. E esse desprendimento do perispírito, ele nem sempre se completa subitamente. Geralmente, o desprendimento do perispírito do corpo físico, o rompimento do cordão de prata, vai se operar gradualmente. E essa lentidão é muito variável, dependendo de cada indivíduo. Então, em umas pessoas, esse rompimento é muito rápido. E esse momento da morte vai ser uma libertação que pode ser, inclusive, dolorosa. Porque se o espírito não estiver preparado para esse rompimento, ele vai adentrar o campo espiritual em intenso sofrimento. Então, pessoas, por exemplo, que passam a vida toda voltada com intenções materialistas, sensualistas, essas pessoas que não têm o hábito da espiritualização, de ter o conhecimento dos fatos espirituais, de ficarem voltados para o campo espiritual através da oração, não importa, não precisam ser espíritas, mas que têm essa fé de que algo existe além da matéria, que haverá o prolongamento da vida após a morte do corpo. Então, as pessoas que não têm isso dentro de si, elas vão ficar estupefatas, vão ficar altamente perturbadas quando houver o rompimento do cordão de prata, o rompimento súbito, né, o afastamento súbito do perispírito do corpo físico. Então, os casos, por exemplo, que envolvem os suicidas são terríveis nesse sentido, porque as pessoas estão ali acreditando que vão desligar o interruptor. A luz vai se apagar e acabou-se, não tem mais nada depois. E vão despertar no campo espiritual, surpreendidas de uma forma muito angustiosa, de que a vida continuou e prossegue o sofrimento. Na verdade, o sofrimento até se intensifica,
porque a literatura espírita nos explica que o momento da morte para o suicida, ele fica repassando a forma como ele feriu o seu próprio corpo continuamente. Ele fica revivendo o momento da morte, às vezes por séculos. E muitas vezes nós já tivemos oportunidade de dialogar com espíritos que estão nessa situação quando são socorridos nas reuniões mediúnicas. E eles relatam a sua decepção. Eu achei que eu ia morrer e não morri, estou aqui vivo e estou muito angustiado. Então, é um erro muito grande, né? Então, esse desprendimento, ele pode acontecer de uma forma muito violenta, como no caso de acidentes, no caso de... Nós estamos explicando, às vezes, um suicídio violento, e pode também se dar lentamente. Então, daqui um pouco, nós vamos ver a diferença de um e outro. Mas o Livro dos Espíritos, na questão 146, ele traz a seguinte pergunta: é fatal o instante da morte? É fatal o instante da morte? Ou seja, aquele instante da morte estava previsto? É assim? É aquilo que ia acontecer? Olha o que os espíritos responderam para Kardec. Com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a Terra. Então, muito claro, todas as mortes estão previstas. O tempo está traçado no campo espiritual. Quando é que isso é burlado? Em duas situações. Antecipação pelo suicídio. Então, nesse caso, eu contrariei a lei de Deus, contrariei uma ordem divina. Você tem que permanecer na Terra X anos, tantos meses, tantos dias. Eu pego e saio dessa trajetória, desse tempo, antes da hora, porque eu fui suicida consciente ou inconsciente. Então, isso vai afetar o meu futuro no campo espiritual. Mas pode haver também o caso de moratória. Nós temos um exemplo de moratória no livro Obreiros da Vida Eterna, que nós também vamos deixar para comentar mais para o final do nosso estudo. Ou seja, em geral, o nosso tempo é aquele previsto, mas podem haver situações de antecipação, geralmente pelo suicídio, e de prorrogação por necessidade, às vezes, do campo espiritual, que precisam que a gente permaneça mais tempo na matéria. Com relação ao instante da morte, o Livro dos Espíritos, na questão 150, traz a seguinte pergunta: a alma após a morte conserva a sua individualidade? E os espíritos respondem sim, jamais a perde, ou seja, o espírito vai permanecer com a sua consciência, com a sua individualidade, com a experiência, com toda a bagagem que ele trouxe de reencarnações anteriores e dessa última. Está tudo ali no nosso prontuário. E aí vem uma pergunta interessante: a alma nada leva consigo deste mundo? Resposta dos espíritos superiores: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então nós temos um texto aqui do espírito Camilo Chaves, que foi aqui em nossa cidade, Belo Horizonte. Ele foi presidente da União Espírita Mineira décadas passadas, e ele, em um dos livros que ele editou como espírito, ele diz que o que nós levamos são duas malinhas. Uma está com o bem que nós praticamos e outra está com o mal que nós praticamos. É com isso que nós vamos chegar no campo espiritual. Vai ser muito bom se a mala do bem for mais pesada que a mala do mal, não é? Falando de forma figurada naturalmente. Muito bem. Então vem uma pergunta que é importante para nós, é a 163, a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? Ou seja, morreu o corpo físico, eu já estou ali imediatamente sabendo onde que eu estou, que eu já mudei de dimensão, que eu estou noutra esfera da vida.
A resposta é a seguinte: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Então, esse estado de perturbação, ele vai ter o mesmo grau e a mesma duração para todos os espíritos? Não. Vai depender da elevação de cada um. Então, os espíritos que são mais adiantados, mais evoluídos, e nós estamos falando em progresso moral, não é espíritos que foram cientistas, doutores, juízes aqui na Terra, necessariamente não. São as pessoas que, espiritualmente falando, têm um progresso moral mais evoluído, estão mais espiritualizadas, estão mais voltadas para Deus, estão mais voltadas para as leis divinas e para o seu cumprimento. Então, essas pessoas, elas passarão por um período de perturbação muito pequeno. Já vão despertar no campo espiritual, cientes do que aconteceram com ela, já se verão de retorno à sua pátria verdadeira e não se sentirão perturbadas com isso. Agora, aqueles que passam a vida na Terra com toda ligação com as questões materiais e com as questões sensuais, pensando só nas formas, na beleza, na riqueza, no poder, nas posições, nas convenções sociais, sem desenvolverem esse lado espiritual, vão se decepcionar e também vão ter um período de perturbação mais longo, não vão conseguir compreender onde se encontram. Às vezes ficam vagando, ficam completamente baratinados, digamos assim, na vida espiritual sem entender o que está acontecendo com elas. Por isso, quanto antes a gente tem conhecimento dessa situação, melhor para nós, porque assim nós podemos nos prevenir, não é? E justamente através do estudo, através das discussões, ouvindo as palestras, isso tudo para a gente vai ser muito importante. E então podemos chegar a essa conclusão. As pessoas mais espiritualizadas terão desencarnação mais amena, não terão tantas surpresas quando adentrarem o campo espiritual, terão certamente uma receptividade melhor, espíritos amigos aguardando. Agora, as pessoas que estão altamente viciadas, que estão vivendo a vida egoísta, materialista, sensualista, despreparadas para a caridade, para o amor ao próximo, para esse campo evolutivo com Jesus, realmente estarão um tanto quanto desamparadas e perturbadas ao adentrarem o campo espiritual. Claro que, de acordo com a nossa doutrina espírita, essa perturbação, essa angústia, as reparações necessárias, o tempo que haverá de cumprir na região que nós conhecemos como umbral, que é realmente uma região de refazimento, onde o espírito passa por situações angustiosas até ele se libertar vamos dizer assim, dos débitos que ele deixou acontecerem nessa sua última existência. Então isso vai ter um fim. Chega um momento que ele vai ter uma nova oportunidade, que ele vai ser salvo, vai ser retirado do umbral, ou ele vai reencarnar e vai poder retomar as suas ações, porque nós vivemos uma vida assim como se fosse uma espécie de conta corrente, de créditos e de débitos. Então, quando nós temos muitos débitos, nós vamos ter que reparar esses débitos. Mas se durante a existência eu começo a agir de forma positiva, atuando ali alinhado com os princípios cristãos de amor, de paz, de perdão, de caridade, o que vai acontecer? Os meus débitos vão ser aos poucos amenizados, vão ser reduzidos. Então é como se fosse mesmo ali um medidor indo para o positivo ou para o negativo de acordo com as nossas ações. Por isso que aquela lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ela não cabe muito bem para o espiritismo, porque o olho por olho, dente por dente significa que o mal que eu tiver feito, eu vou ter que sofrer o mal de qualquer forma. Mas no espiritismo não é assim. O mal que eu realizei,
eu poderei amenizá-lo com boas ações. Então eu não tenho necessariamente que sofrer a reparação do mesmo tamanho, na mesma medida, como essa tal de lei de Talião. Muito bem. Olha uma pergunta interessante que o Kardec fez há 147 em O Livro dos Espíritos. Proporciona a morte mudanças inesperadas e certas modificações rápidas, como será de desejar? Ou seja, eu tenho uma pessoa assim mais idosa, por exemplo, uma avó, ou um parente mais com idade mais avançada, ou às vezes até uma criança, né, que desencarna. E nós passamos a tratar aquela criatura como se estivesse santificada só porque ela desencarnou. Mas se não for uma criatura angelical perfeita, se ela tiver cometido também os seus erros, as suas falhas, não vai haver mudança desse estado só porque ela passou para o plano espiritual. Olha o que os espíritos responderam. A morte não prodigaliza estados miraculosos para a nossa consciência. Desencarnar é mudar de plano, como alguém que se transferisse de uma cidade para outra, aí no mundo, sem que o fato lhes altere as enfermidades ou as virtudes com a simples modificação dos aspectos exteriores. Então ninguém muda de uma hora para outra só porque desencarnou. Ou seja, podemos guardar a seguinte expressão: a morte não opera milagres, nesse sentido de transformação. Agora vamos voltar naquele assunto que nós falamos lá atrás, a morte violenta. Kardec perguntou: a morte violenta proporciona aos desencarnados sensações diversas da chamada morte natural? Os espíritos responderam: a desencarnação por acidentes, os casos fulminantes de desprendimento, proporcionam sensações muito dolorosas à alma desencarnada, em vista da situação de surpresa ante os acontecimentos supremos e irremediáveis. Eu estou lá num avião, o avião despenca, pimba, de uma hora para outra eu desencarnei. Eu estou andando na rua, vem uma bala perdida, bate no meu corpo e eu desencarno ali na hora. E aí? Eu vou passar por esse período de perturbação e, a depender do meu preparo para a vida espiritual, eu vou ficar mais ou menos tempo perturbado, é como nós explicamos, né? Então os espíritos prosseguem na resposta assim: quase sempre, em tais circunstâncias, ou seja, morte violenta, a criatura não se encontra devidamente preparada e o imprevisto da situação lhe trazem emoções amargas e terríveis. Entretanto, essas surpresas tristes não se verificam para as almas no caso das enfermidades dolorosas e prolongadas. Olha que interessante. É preferível a enfermidade e a morte lenta e dolorosa do que a morte violenta. Por quê? Os espíritos explicam. Essas enfermidades dolorosas e prolongadas em que o coração e o raciocínio se tocam das luzes das meditações sadias, observando as ilusões e os prejuízos do excessivo apego à terra, sendo justo considerarmos a utilidade e a necessidade das dores físicas, nesse particular, porquanto somente com o seu concurso precioso pode o homem alijar o fardo de suas impressões nocivas do mundo para penetrar tranquilamente os umbrais da vida do infinito. Ou seja, aqueles momentos que nós somos julgados de cama, aqueles últimos anos, últimos meses, que nós não podemos mais caminhar, não conseguimos enxergar, perdemos a nossa liberdade, ficamos dependendo de outras pessoas, passamos a sofrer dores físicas, são momentos dolorosos, vamos dizer, fisicamente e moralmente, mas para o espírito é momento de repensar e de aprendizado. Então, pessoas, muitas vezes altamente materialistas, nessas situações começam a enxergar a vida de forma diferente. Nós tivemos um colega assim, nós tivemos um companheiro de trabalho que ele passou uma vida altamente material e sensual, mas ele sofreu um acidente de motocicleta que o jogou de cama
e ele passou os últimos meses acamado até que ele teve lá uma infecção, alguma coisa que desencarnou. Mas esse período que ele ficou em casa de cama, ele começou a se transformar numa pessoa diferente, começou a falar de Deus, começou a falar de assuntos que ele nunca tinha parado para pensar ainda, que até provocou um certo assombro nos colegas, né? Olha como que o fulano mudou. Mas justamente, são as lições divinas que muitas vezes nós achamos que elas vêm para nos aborrecer, não é? Ora, vamos ver aqui o livro Obreiros da Vida Eterna, porque nós temos aqui um tempo, acho que vale a pena nós comentarmos sobre essa obra maravilhosa, ditada pelo espírito André Luiz ao médium Chico Xavier. Então, André Luiz, ele acompanha um grupo de trabalhadores espirituais na tarefa de assistir à desencarnação dos tais obreiros, pessoas que estavam trabalhando de acordo com os princípios cristãos, indivíduos encarnados que possuem méritos pelo tempo dedicado ao serviço no bem. Então, essa foi a reportagem que André Luiz trouxe para nós, né? Porque diz que o André Luiz foi um grande repórter do campo espiritual, trazendo para nós notícias do lado de lá, para a gente se lembrar aqui como é que a coisa funciona. Então, antes desse grupo com o André Luiz atingir a crosta, a equipe espiritual para nos umbrais mais pesados e se estabelece na Casa Transitória Fabiano de Cristo, instituição dedicada ao auxílio dos irmãos sofredores daquelas regiões e também a hospedagem de trabalhadores em serviço da crosta. Seguindo para a crosta, ou seja, saindo lá da Casa Fabiano de Cristo e vindo aqui para a crosta terrestre, André Luiz acompanha o caso de 5 desencarnantes, 5 obreiros que estavam desencarnando. O processo de desencarnação é bastante demorado, necessitando o acompanhamento contínuo dos amigos espirituais, nesses casos que ele vai citar. A partir das narrativas, nós vamos notar que cada desencarnação é diferente. Cada um tem as suas peculiaridades. Então vamos lá, o primeiro caso. Um dos casos é um senhor que acaba recebendo uma injeção letal para acelerar sua morte, apesar do esforço dos amigos espirituais para dissuadir o médico dessa ideia, ou seja, estavam fazendo nele uma eutanásia, achando que estavam trazendo um benefício, porque ele estava sofrendo muito, já era um idoso, então vamos acelerar aqui, já que vai morrer mesmo, então vamos acelerar o processo. Tremendo erro diante da lei divina. Tremendo erro, é um crime. Então é um valoroso ensinamento, porque mostra que cada segundo de vida é importante. Como já comentado, o desligamento é um processo demorado e delicado. Então, nesse caso, os trabalhadores são obrigados a desligar o desencarnante com urgência, ou seja, vem um auxílio para o desencarnante, porque a ideia foi do médico, mas ele não, no caso, ele teve algum mérito e ficou livre do processo, né? Já que o organismo já começa a sentir os efeitos da morte física, trazendo sofrimento para o espírito. Então ele era um desencarnante, mas ele foi protegido. Naturalmente, o médico que vai ter que arcar com as consequências desta sua prática nesse enfermo e em outros também que provavelmente ele deveria fazer. Então nos lembra as discussões a respeito da eutanásia, né? Que é legalizada em muitos países, e do tamanho engano da humanidade em acreditar ingenuamente que assim estará aliviando o sofrimento dos entes queridos. O segundo caso é de um trabalhador que possui um lar equilibrado, com a família toda voltada para o bem. Então, o irmão, essa pessoa, ele percebe que está chegando o momento da sua desencarnação e ele pede à família que faça ali o culto do evangelho no lar ao seu lado. Uma vibração excelente para quem está para desencarnar. Então, nesse momento, a equipe espiritual aproveita essas emanações fluídicas de amor, essa harmonia, e trabalha no organismo do desencarnante, realizando o desenlace algumas horas depois, suavemente, sem sofrimento. Olha aí uma maneira bonita e bela de desencarnar, não é? Com a família toda voltada para o bem,
realizando um culto no lar com todas as vibrações positivas ali, e a pessoa retorna ao plano espiritual com tranquilidade. Vamos para o terceiro caso. Um outro ambiente. Um irmão hospitalizado. A família muito apegada na sua presença física, desejando que ele melhorasse de todas as formas. Então isso fica prendendo o espírito no momento que ele está para partir. Então os amigos espirituais trabalham no organismo do doente para que ele apresente uma melhora, e aí vai lá e acalma a família. Então a esposa e os demais parentes, né, eles vão para casa descansar, crentes que estão aliviados porque finalmente o doente está melhorando. Mas, na verdade, é aquela famosa, entre aspas, melhora da morte, ou seja, após um período de crise, o doente apresenta melhoras significativas e faz com que todos acreditem na sua recuperação definitiva. Nós temos certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo já passaram por isso, em suas famílias, com amigos, né? Ou já ouviram casos semelhantes, né? E pouco depois o doente falece. Então, muitas vezes a espiritualidade precisa de acalmar os corações dos familiares, né? Daqueles que velam pelos enfermos, para poder proteger a pessoa que está desencarnando. Porque o desejo de reter o desencarnante é um egoísmo inocente que dificulta o trabalho da desencarnação, que muitas vezes é auxiliado por esses amigos espirituais, e isso é dificultado quando tem essas pessoas presentes, né, neste processo. Vamos ver o quarto caso, o penúltimo caso. É uma trabalhadora que ela tinha muitos méritos espirituais, uma evolução espiritual muito grande, e ela mesma trabalha na própria desencarnação. Ela mesma, ao se desligar do corpo, aos poucos, ela mesma desligando o seu corpo do seu perispírito fio a fio. Então, esse desligamento é um processo que, nesse caso, a própria desencarnante ajudou, ou seja, não foi um processo único, súbito, e esses laços vão sendo desatados um a um, começando pelos pés, percorrendo o corpo todo até terminar pela cabeça. É o relato do quarto caso de desencarnação dos obreiros na obra Obreiros da Vida Eterna. Muito bem, agora finalmente veio aquele caso que nós falamos lá atrás da moratória. É o último caso relatado no livro, que é de um não desencarnante. Trata-se de uma trabalhadora que ela estava para desencarnar, ou seja, chegou o tempo dela. É aquele período ali. Está na hora de retornar à pátria espiritual. Mas ela recebe uma moratória, que é um período extra na Terra. Por quê? Por conta do processo de reencarnação de uma neta que poderia ser afetado se ela desencarnasse. Ou seja, ela era uma pessoa que precisava estar presente para garantir o nascimento e os primeiros anos desse espírito que estava reencarnando como sua neta, porque era um espírito que tinha lá os seus méritos e ele precisava ser protegido. Então os espíritos a mantiveram encarnada para atender esse processo. E muitas vezes nós mesmos recebemos moratórias em função das tarefas que estamos exercendo no planeta Terra. Quando nós estamos voltados para o bem, para a caridade, para processos úteis, pode acontecer que a gente fique um tempo além daquilo que estava previsto. Se isso vai ser considerado por nós bom ou ruim, vai depender de cada um, a sua interpretação. Mas são fatos que acontecem. Por fim, nós ainda temos dois assuntos antes da gente encerrar. É a questão do nosso comportamento em velórios. Porque as conversas sem propósito em velórios, aqueles velórios que a gente chega e tá aquele zum, zum, zum que não para mais, pessoas uns falando de futebol, outros falando de negócio, outros com assuntos os mais diversos possíveis que não vão facilitar
a desencarnação, o rompimento do elo do desencarnante, que muitas vezes precisava desse momento para ser um momento de prece, um momento de vibração. Por isso, normalmente nos velórios dos espíritas se entoam hinos, se fazem preces, leituras continuamente, para as pessoas manterem o foco nesse ambiente espiritual, nesse ambiente elevado e facilitar a vida do desencarnante, não é? Porque as nossas ações, quando elas são descuidadas, elas vão gerar fluidos que são nocivos a esse processo. E também os espíritos contam que muitos desencarnantes estão nos cemitérios sem conseguirem se libertar da sua posição ali junto ao corpo que está em deterioração e são às vezes vampirizados por espíritos que estão ali justamente para fazer esse papel, não é, de atrair, de dominar, de sugar as energias das pessoas que estão desencarnando. Tudo isso vai acontecer de acordo com o mérito ou não mérito das criaturas. Claro que ninguém é desamparado, a ajuda sempre chega, mas às vezes a ajuda demora mais, né? Então, por isso, meus irmãos, é que é importante aquela ideia, né? Aquele princípio que Jesus nos colocou: reconcilia-te depressa com teu inimigo, enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao oficial e o oficial te atire na prisão. Isso é o ciclo da reencarnação. Ou seja, se nós permanecemos com débitos na nossa encarnação, se a gente não procurar se desvencilhar de nossas mágoas, de nossos processos aí que geraram ódio, se nós não não reconciliarmos com as pessoas, pode ser que a gente retorne ao ciclo reencarnatório com muitas pendências, com muitas coisas a reparar, porque nós saímos da Terra com esse ódio, com pensamentos de vingança, com pensamentos de rancor, não é? E isso vai nos perturbar pelo remorso no campo espiritual. Olha, eu acho que nós já abordamos bastante aqui, né, as questões a respeito do processo do retorno à pátria espiritual. Optamos, né, por fazer assim alguns alertas e de mostrar a realidade conforme a doutrina espírita nos ensina. E assim nós agradecemos e devolvemos a palavra aos nossos queridos anfitriões. Ok, de volta, e muito boa palestra, elucidativa, dando exemplos de como realmente devemos proceder em situações como essa do desencarne. Eu tenho perguntas aqui de internautas. Uma pergunta que vem aqui, vou aproveitar e colocar duas. O Rogério Leite pergunta: Marcelo, como se diz no mercado financeiro que bons resultados passados não garantem rendimentos futuros, também não teremos atenuantes quando desencarnar, apenas pelo trabalho na casa espírita, não é isso? Bom, deixa eu rever a pergunta dele aqui. Não teremos atenuantes quando desencarnar. Na verdade, o trabalho na casa espírita ele vai nos ajudar de alguma forma como atenuante. Nós temos que entender que estamos numa escola, vamos dizer, com várias salas de aula, não é? Uma é a família, outra é o trabalho profissional, outra é a via pública. Então, às vezes, eu consigo me expressar bem na casa espírita, lá eu tenho ambiente para eu progredir e tal, e quando eu chego em casa ou quando eu vou para o trabalho, eu ainda não consigo fazer isso. Então, nós temos que ter essa, vamos dizer assim, paciência, né? Porque aos poucos nós vamos aprendendo que em qualquer direção que eu agir no bem vai me ajudar e que eu vou fazer no momento que eu der conta de fazer, não é? É essa que, assim eu entendo a forma que acontece. Vamos lá. Roberto, com a sua pergunta. Na verdade, eu não tenho pergunta, né, a fazer, somente parabenizar o nosso amigo Marcelo, realmente pela clareza, né, deste ensinamento tão importante para nós, que é um assunto que acho que todos deveriam saber, conhecer, dada a gravidade, né? E todos nós vamos retornar à nossa pátria espiritual. Agora, viu, Nonato, é que eu vi uma da Francilene a respeito da Covid, né?
Ela pergunta se estava dentro do plano reencarnatório, né, de todas as vítimas do retorno à pátria espiritual pela Covid. Isso. Podemos responder? Da Francilene, pode sim. Com certeza. Uma bala perdida que pega uma criança inocente que está jogando bola ali na esquina, isso não contrariou a lei de Deus, não. Isso estava previsto. Quando a desencarnação se dá sem ser por suicídio, podemos ter certeza de que está num planejamento espiritual que muitas vezes fere a nossa sensibilidade, a nossa emoção, a nossa razão. Nós pensamos assim, Deus é injusto, não é? Deus é injusto. Como é que ele permitiu aquele bandido tirar um revólver e dar um tiro? Jesus explica também a questão dos escândalos, não é? Que não sejamos nós os autores dos escândalos, mas temos que ver que ele também fala que o escândalo é necessário, porque é um mecanismo de acerto da lei. Porque muitas vezes, veja bem, a criança, como o exemplo que nós demos, que desencarna ainda em tenra idade, ela vai ter que retornar ao campo espiritual, vai por uma colônia infantil, vai ser lá tratada pela tia Meimei, pela irmã Sheila. A família vai ficar completamente aturdida na maioria dos casos, né, se não tiver conhecimento desses princípios. Então, às vezes, a desencarnação ela não afeta apenas como uma lição a pessoa que retornou ao campo espiritual. Ela vai afetar aqueles que estão em derredor. Todos vão lucrar no aprendizado, de uma certa forma. Então, as pessoas, por exemplo, que no começo da pandemia desencarnaram violentamente, em grande sofrimento, não é? Com problemas respiratórios, com afastamento da família, com isolamento, foi horrível aquilo. Mas a justiça divina é perfeita. Nós temos que vibrar por esses irmãos, mas confiarmos em Deus. Jean, vamos lá, Jean. Opa, Marcelo, a gente agradece o esclarecimento, né, sobre essa temática, que é sempre muito interessante. E eu estava me lembrando de um fenômeno que é narrado por alguns espíritos no momento de desencarne, que é uma lembrança de todos os pormenores da encarnação, sabe? Eu lembro agora do livro Voltei, não sei se você, acredito que você já tenha lido, né? O Chico psicografou, e o irmão Jacó, ele narra que no momento do desencarne, ele lembrou de todos os pormenores da reencarnação dele, e muitas vezes é uma lembrança dolorosa, porque de fato vem todos os detalhes, né? E eu queria pedir que você explicasse um pouco qual o sentido desse fenômeno. Todos os espíritos vão realmente rever toda a sua encarnação assim, acho que, não me engano, eu não sei se é o próprio André Luiz, numa de suas obras, ele relata lá, por menção dele próprio ou algum dos seus instrutores, dizendo que o que mais afeta o desencarnado é o remorso destrutivo. É justamente você cair na real de que você não cumpriu a sua missão, você não cumpriu aquilo que você havia se comprometido. Porque para certo nível de progresso espiritual, antes da reencarnação, o espírito se compromete a fazer isso, fazer aquilo, cumprir tal, essa, aquela missão. Aí chega na Terra, entra na matéria, a matéria traz os seus atrativos, aí que vem a lei do progresso, porque é para dificultar mesmo para o espírito, né? Senão não ia ter graça, né? Senão todo mundo chegava a anjo, saía anjo. Então nós temos que vencer essas situações que nos distraem. E esse momento é aquele momento que você olha e fala, puxa, eu me comprometi com isso, e não consegui cumprir, né? Para você cumprir, quando você cumpre tudo o que estava planejado, eles dão para isso a definição de completista. É muito raro ter espírito completista, retornar ao campo espiritual como completistas. Então nós temos certeza de que a maioria de nós vai chegar no campo espiritual e vai ficar um pouco decepcionado. Puxa vida, deixei de fazer aquilo, como é que eu não percebi? É assim mesmo. Estamos numa grande escola. Tem uma pergunta do Emílio Ferreira. É possível desencarnar e não passar pelo umbral? Eu acho que sim. Será que o Chico Xavier passou pelo umbral?
Acredito que não, né? O espírito, quando é muito evoluído, ele pode até adentrar o umbral como trabalhador, né? Porque, por exemplo, a colônia Nosso Lar, ela está no umbral, ela é construída dentro do umbral. Então, o umbral é uma região de trevas, né? Uma região de sofrimento, mas também é uma região de trabalho. Vamos entender isso, não é? A gente, para desencarnar e não ir para uma região de sofrimento, significa que eu não tenho nada a reparar. Mas a região de sofrimento, ela também precisa ser entendida como sendo o nosso coração, não necessariamente o lugar físico do umbral. Porque em qualquer lugar que eu esteja, se eu tiver com remorso, com lembranças, como aqui o Jean mencionou, o que vai acontecer? Eu vou ficar sentindo aquilo dolorosamente. Por que eu deixei de fazer? O que eu deixei de cumprir? Então, o conhecimento dessas leis não deve nos desestimular, ao contrário, deve nos estimular. A partir de agora eu vou fazer mais, eu vou ser mais persistente, eu vou modificar, eu vou reconciliar mais rápido, não é isso? Assim nós entendemos. Esse programa está acontecendo exatamente numa semana em que perdemos ídolos da música, como Rolando Boldrin e principalmente Gal Costa. Como deve se comportar o espírito diante das grandes, dos momentos de saudade, de inquietações, de perda, como espíritos famosos, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, nós temos que, fazendo aqui uma filosofia, se nós pararmos para pensar, na verdade não é uma perda, porque nós não temos posse de ninguém, né? Eu gosto de brincar com isso, porque, com todo respeito, mas é um jargão que todo brasileiro fala assim, né? Perdi fulano. Na verdade, nada nos pertence. O que há é um afastamento pela desencarnação. Por maiores sejam mais famosas sejam as celebridades, todos nós somos seres humanos sujeitos à mesma lei, concorda? Nós tínhamos no passado aí um ídolo mundial que era o Michael Jackson, que era idolatrado pelo mundo todo, e de uma hora para outra, ele por abusos lá, ele partiu. O Elvis Presley é a mesma coisa, né? Estou lembrando aqui algumas celebridades internacionais. No nosso caso aqui no Brasil, nós tivemos um evento que nos marcou na nossa juventude, que foi muito doloroso para a pátria brasileira, quando o Ayrton Senna desencarnou, porque ele era muito querido. Então são momentos, são situações diferentes, mas que a desencarnação como lei, ela acolhe a todos. O que a gente deve fazer? Claro, se nós ficamos tristes, a tristeza vai sendo administrada pelo conhecimento dessas leis. Quanto mais a gente estudar e compreender, menor será o impacto de tristeza. A gente pode até ter aquele sentimento de saudade, mas não vai ser angustioso. E também nós podemos colaborar com essas criaturas. Então, se nós gostamos do Rolando Boldrin, vamos orar por ele. Se nós gostamos da Gal Costa, vamos orar. E por aqueles que a gente não gosta, a gente tem que orar também, né? Quantos duelos nós vimos aí nesse período eleitoreiro dos dois candidatos, pessoas que são espíritas se brigando, degladiando aí pelas redes sociais, mas será que se esqueceram que o candidato que ganhou, se não for da preferência delas, essas pessoas, vamos ter que torcer para que tudo dê certo com ele, que ele consiga fazer que o nosso Brasil siga adiante, qualquer um deles. Ou seja, a nossa missão como espíritas é apoiar pela oração e não fazer torcida contra, porque o que vale é a coletividade, é o nosso Brasil no caso, né? Então, na situação dos ídolos, que a gente sempre os tenha, né, em boa lembrança, mas vamos fazer da oração um mecanismo de ajuda. Marcelo, muito obrigado. Mais uma vez, esperamos contar em outras ocasiões com a sua presença sempre importante e esclarecedora. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos vocês. Paz para todos.